nunca quisemos fazer intervenções permanentes. As intervenções eram sempre temporárias, sempre experimentais e a intenção era sempre que no fundo elas apontassem uma possibilidade daquilo que poderia vir a acontecer no futuro naquele território. E isso é muito interessante porque estes workshops são muito curtos, portanto a ideia de falhar pode perfeitamente acontecer porque eles são muito curtos. Também nos agradou muito essa hipótese de tirar o aluno do estirador, do computador, do formato de desenho e ir para campo, perceber como é que se põe um tijolo, como é que se põe reboco, perceber como é que se faz uma linha direita de uma parede. Portanto, conseguir levar desde o desenho até à concepção não só é extremamente desafiante, como também tem um grande sucesso do impacto que tem nos alunos, ou não, nem sempre foram alunos, mas a maior parte foram alunos, de ver uma coisa que desenham até estar feito. O projeto construía-se muito com base nas pessoas que viviam na cova de vapor, portanto havia sempre este dilema e há esta grande decisão que é o que é que se faz àquele território. É um território que está numa zona de risco, de super risco, se houver um marmote, se houver, quer dizer, está num risco de todos os níveis, mas ao mesmo tempo há pessoas que já lá estão estabelecidas. E qual é a grande decisão que se toma aqui? Que é, promove-se uma demolição do bairro e move-se aquele bairro todo para um sítio seguro, ou procura-se tentar proteger o bairro ao máximo com todos os instrumentos que podemos ter à nossa disposição. Um deles pode ser, de facto, e era esta a perspectiva da associação, não era partiam desta decisão prévia, que é nós queremos manter o bairro, e a partir daí, então, se queremos manter o bairro, temos de fazer aqui algumas ações que nos ajudem, pelo menos, a ter uma primeira linha de defesa, a primeira linha de defesa natural que aquele bairro tem, são de facto daquelas dunas que estão completamente destruídas pelo pisoteio, não é? Porque as pessoas vão para a praia e não têm regra nenhuma de como chegam à praia, portanto pisam a duna de forma aleatória, estacionam o carro e atravessam a duna. E por isso é que esse projeto da proteção das dunas surge. Esta intervenção estará numa lógica das intervenções todas dos INCID, que é uma lógica intermédia, que é enquanto não se toma a decisão, o que é que se pode fazer? E é nesse espaço do meio que também o INCID geralmente atua e foi nesse espaço do meio que tentámos atuar. Tentou-se programar percursos e tentou-se que as pessoas fossem levadas a fazer esses percursos, direcionando-as por aí, indicando por aí. E, portanto, a construção de uma escada sobre uma duna faz com que a pessoa não pise a duna, pise a escada. E é possível que as ervinhas nascem todas ao lado e debaixo da escada, eventualmente. Pronto, na Cova de Vapor foram escadas, fizemos três espreguiçadeiras e um baloiço. O baloiço, por exemplo, foi um caso interessante. Um dos grupos trabalhou num baloiço. E a ideia do baloiço não era o baloiço em si, era que o baloiço funcionasse como um ponto visual para as pessoas circularem por uma zona que não fosse tão prejudicial para a duna e tentar de alguma forma começar a reconstruir aquele cordão dunar que está em grande risco. A espreguiçadeira era uma estrutura pequenina e muito bonita, mas frágil e, portanto, durou um ano. Tinha uma questão muito interessante, que era criar pontos de contemplação, não é? Criar um sítio onde as pessoas pudessem parar e estar simplesmente sentadas a ver o mar.
caso da Quinta dos Inglesinhos, nós estávamos num projeto de recuperação do património, mas à medida que fomos falando com a associação, já muito em cima até já da construção, percebemos que havia necessidades que eram muito mais importantes do que apenas o restaurante. Era recuperar a Nora e criar um espaço de jardim exterior. No entanto, percebemos que o que lhes fazia falta eram as coberturas e, portanto, recuperámos a Nora, mas reconvertemos aquilo tudo em espaço recorde. Aqui neste pátio onde nós estamos, foi feita a cerca com a madeira e foi feita também uma cobertura de palhinha, que agora já não está, porque se estragou. Todas as portas estavam também tapadas com a madeira, incluindo esta, sim, que foi desenhado, cada uma tinha um desenho e dizia qualquer coisa. Depois, na zona da churrasqueira, foi feito aquele de acesso e aquele de murete e aquelas escadas e, por fim, a recuperação da noite. Vieram umas dezenas de estudantes, não é? Mas estava tudo muito bem dividido, uns estavam a trabalhar em sala, outros estavam no terreno. Foi uma ótima confusão. Soltar as mãos, tá? Agora aqui assim os pés. Olha, faz. Não parece não. Dar cambalhota. Usar a cambalhota? Vai lá, quer ver? Vai para cima. Sim, vai. Agora lança aqui. Esse aqui, do lado. E do outro. Agora solta a mão para lá. E agora daqui faz assim, faz por aqui por dentro. Por dentro dos teus braços, por dentro. Volta aí, Isto são sempre tendencialmente intervenções no espaço público, o que também fomenta não só este questionamento sobre o que é que o espaço público deve ser no geral e deve ser em lugares onde o poder público está muito ausente. No segundo torrão é interessante que agora, passados estes anos todos, aquilo que realmente permanece é o ginásio ao ar livre, não é? E o parque infantil. O parque infantil foi uma coisa que desde o primeiro dia nos disseram que fazia muita falta no bairro e que nós nos empenhámos em fazer, fizemos logo na primeira edição e depois melhorámos-lo na segunda porque percebemos que realmente era uma estrutura que o bairro ia acarinhar e ia continuar a tomar conta. O ginásio ao ar livre surgiu da conversa ali, de circunstância. Um piqueiro. Sim.
as pessoas olhavam nós para lá a ajudar e fazer este processo com pessoas do bairro. E cada dia tinha mais pessoas, chegavam mais pessoas, mais rapazes. Depois as pessoas começam a abrir as janelas, saem da casa, perguntam, precisa de água, precisa de ajuda. Havia toda muita curiosidade das pessoas da drafaria de saberem de entrar no presídio. Portanto, isto, quando abriu nos primeiros tempos, era uma coisa muito procurada, e as pessoas vinham cá muito porque tinham curiosidade, nunca sabiam que estava cá, mas era quase o fruto proibido, né? Um sítio que está aqui tão perto e que nós não conhecemos. A intervenção que se fez aqui do Instituto partiu de duas questões fundamentais. Era, basicamente, marcar de alguma forma a história antiga do espaço. Por outro lado, definir um percurso, portanto, conseguir que dentro deste espaço fosse possível fazer um percurso. E depois a ideia, já não foi obviamente dos participantes, dos arquitetos e dos estudantes, que foi, portanto, a ideia de criar exatamente esta ideia do tubo, que seria como fosse, digamos, um fio condutor, não é? E que fazia definir esse percurso, e depois, por sua vez, esse tubo e uns módulos que foram construídos na altura em madeira funcionavam também como zonas de impedimento, né? Exatamente através dessas construções e dessas instalações. One day, he suddenly asked us if we want to join this kind of summer school, and if we want to come to Portugal to build a pavilion. But actually, they didn't really tell us anything about it. Until we arrived, actually, we didn't really know what to expect. Portanto, os alunos mal chegam a este workshop, sabem que têm
têm um recurso finito de material, não é? Quando estão na faculdade é tudo infinito, podem fazer o que quiserem. Ali há uma parte muito prática de perceber, bom, quantos parafusos é que temos, ou quantas réguas de madeira é que nós temos, o que é que isto é possível. Portanto, provavelmente as primeiras conversas eram grandes plataformas em madeira, passar por cima das dunas, não sei o quê, de repente, não, mas repara, o nosso material cabe naquela sala. So we had one in the group from the artsy people, from the architecture, from the Portugal architecture students, and one who could not understand English. So we split the groups to mix it around. And then we just started in the groups to build models and to go around the village and think about what we wanted to do. Measuring and just start thinking about ideas, and I think we did that for like maybe 2 days or 3 days. In 2 days, and at the end of the second day we presented it the next day. Yeah. So the 3 groups presented their final idea and the final model, and then we all together decided which is the best one. We some mixed ideas some a little ideas. bit, and then we decided on one, and that was the pavilion going to be. And then after that we did not work in our groups. We split it in new teams with an own profession. Yeah. So there was one team for measuring the place, because it has different heights. And there was one group for the fabrics, one for the wood. For the wood, for One for the counting steel. the amount of material and so on. And there was like an old sewing lady who had like a little shop in Mint, and we asked Joao and the team if we could do it ourselves, because we did an apprenticeship before university, so we knew how to sew fabric. And at first she was really concerned and didn't want us to get into her place and do it. Yeah, because she spoke just Portuguese, and we don't understand a thing, so we couldn't talk with her. She couldn't tell us if something's wrong what we're doing. But then we did it, and then she was getting nicer and nicer every hour, and she started singing and bringing us cookies, and it was really nice. Portugal, pretas, pardas e de cor, são de lã e algodão, contentam todos os gostos, mantas do meu coração. Pronto, já está.
com um ligeiro tipo. Sabe? Usa a cabeça. Falas com ela ou estás no universo paralelo? Vocês já conheciam os outros? Já mataste saudades? No Brasil eu trabalhava muito. Para conseguir como freelance, você tem Era um espaço recuado, em terra batida, e tinha um muro e tem um armazém de um lado, onde serviu de oficina, e depois esse espaço que era um espaço de alargamento, porque quando entram ali, vamos sempre entre paredes, não é? E quando chegamos ali, havia ali um alargamento. Aliás, havia uma coisa muito interessante, que era, havia quase como uma praça, apesar de termos a estrada no meio, em que uma praça era coberta e outra era descoberta, mas era uma praça com duas metades que formavam uma praça e uma estrada no meio. A que era coberta com uma estrutura metálica que eu até achava bastante interessante, mas que foi desmontada porque estava muito degradada e podia cair. E depois havia o largo do lado direito que conformava essa praça, e também discutimos um bocadinho como é que conseguiríamos ter ali um momento que não fosse entre paredes, um momento de alargamento ali no Caramujo Romeira, que podia ser bastante interessante, mas que fosse de facto um espaço aberto à discussão, onde podiam levar temas como a história do Caramujo Romeira, a história das coletividades, a história da indústria, o futuro, qual é o futuro da cidade, como é que as pessoas podem participar desse futuro, enfim, fosse no sítio, portanto, in situ. No fundo, foi com o aproveitamento de material também, portanto, construir uma espécie de auditório, que era a estrutura, e o conteúdo para provocar o debate sobre aquilo que eles pensaram lá para o Caramujo Romeira. Já mataste saudades? No Brasil eu trabalhava muito. A que eu tinha na época lá, tem 3 ou 40. E cachorro
me na mão. Oi, Fernanda Caracunda, vai trabalhadeira, trabalhar noite e dia, sustenta a barba, para uma coque me na mão. Mas ele fez, tinha bilinha, mas também ele é irmã de Fernanda Caracunda. Tinha bilinha, mas também ele é irmã de Fernanda Caracunda. Oi, minha filha, oi, casar, ontem para nascer, para mãe Caracunda, o pai te traga um pano, bota morar no quesinha tambor. Oi, minha filha, oi, casar, ontem para nascer, a mãe Caracunda, o pai te traga com perna, bota morar no quesinha tambor. Mãe, ele fez, tinha bilinha, mas também ele é irmã Fernanda Caracunda. Tinha bilinha, mas também ele é irmã Fernanda Caracunda. Golpada de café, café para todos, com café que lhe dá perna.